Olá, aqui é a Eliane, professora de Física. Hoje vamos falar sobre trabalho de uma força. Vamos lembrar o que é uma força. Força é o agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual atua. Então, nós temos um bloco, tá, gente? Ele vai ser aqui, ó, deslocado pela direita, horizontalmente, também com uma força direita, né, horizontalmente. O trabalho da força paralela ao deslocamento. Imagine uma força constante, paralela e de mesmo sentido do deslocamento D, efetuado por um corpo devido à ação de uma força que nela atua. O trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e mesmo sentido. Então temos F a força, D o deslocamento e essa letrinha aparecendo T aí o trabalho. No Sistema Internacional de Medidas, a força é medida em newtons, representado pela letra N, o deslocamento D e é medido em metros, e o trabalho T é medido em joule. Tipos de trabalho. Trabalho motor é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. O trabalho é um número positivo. Trabalho motor tem, então, um valor maior que zero, ok? Vamos ver o exemplo. Força e deslocamento horizontais, mesma direção e mesmo sentido para a direita. Trabalho resistente é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentidos contrários. O trabalho é um número negativo, ou seja, T menor que zero. Trabalho resistente, vamos ver o exemplo. Nós temos um menino aí, ó, tentando impedir o deslocamento deste móvel. Então, o móvel se desloca no sentido da direita, o menino faz força para a esquerda, mas ambos estão na mesma direção, que é horizontal. Vamos dar um exemplo. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-lo por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem um módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido de deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, vamos pôr o menino aqui. Esse menino vai deslocar essa cômoda. Olha lá, ó. A força de deslocamento, mesma direção horizontal, mesmo sentido, para a direita. Então, ó, força 20 newtons, distância 5 metros. Essas são as nossas informações. Vamos usar trabalho igual força vezes deslocamento, substituindo força 20, distância 5, nós temos um trabalho de 100 joules. Vamos dar um outro exemplo. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, nós temos a rampa aqui, ó, o carro descendo, o menino tentando impedir. Então, o carro está descendo, o menino está fazendo força no sentido oposto. Então, aí nós temos uma força resistente, né? Vamos resolver. Força 100 newtons, distância 8 metros. Como a força e o deslocamento têm mesma direção, porém sentidos opostos, o trabalho ele é resistente. Então, a força vai receber um sinal negativo, tá? Nós vamos ver trabalho igual a menos 100 vezes 8. Nós vamos ter aqui um trabalho de menos 800 joules. Trabalho da força não paralela ao deslocamento. Agora imagine uma força constante F que forma um ângulo em relação ao sentido de deslocamento de um corpo. Então agora, gente, a força está formando um ângulo, olha ali. Ela não está na mesma direção do deslocamento.
Nesse caso, gente, vai aparecer essa fórmula aqui. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. Vamos dar um exemplo? Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, nós temos, gente, esse homem, tá vendo? Ele vai puxar, mas ele puxa com um ângulo de 60 graus, né? E o deslocamento ele é horizontal. Então, nós vamos ter trabalho igual a força vezes deslocamento vezes esse ângulo, né? A nossa fórmula. Temos as informações, força 200 newton, distância deslocada 10 metros e o ângulo é 60 graus. Então, vai ficar trabalho é igual a 200 vezes 10 vezes o cosseno dos 60 graus. O cosseno de 60 graus a gente pode verificar na tabela que é 5, então vai ficar trabalho é igual a 200 vezes 10 vezes 0,5. Então, nós vamos ter um trabalho de 1000 joules. Observação: se a força for perpendicular, ou seja, formar um ângulo de 90 graus, ela não realiza trabalho. Então, nesse caso, dizemos que o trabalho ele é nulo. Vamos dar um exemplo? Ó. Esse menino está deslocando, mas ele está fazendo força para cima. O deslocamento é horizontal, a força é para cima, forma um ângulo de 90 graus. Aqui, o trabalho é considerado nulo, tá? A força que o homem coloca para segurar o caixote é perpendicular ao deslocamento. Portanto, o trabalho realizado por essa força é nulo. Dizemos que a força que o homem aplica é uma força, apenas um esforço físico, não é na física considerado trabalho. Ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.